Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, 13 de dezembro de 2018. O nosso texto hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele está aqui exatamente em 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito... Observa aí, amados irmãos, Espírito com letra maiúscula, então está falando do Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos com letra minúscula, ou seja, demônios, né? Enganadores, ou seja, espíritos enganadores, demônios enganadores e a doutrina de demônio, ou seja, ensinos destes demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amados irmãos, esse texto bíblico, ele é um texto bastante real nos nossos dias. Hoje em dia, as pessoas estão vulneráveis à mentira. As pessoas hoje elas acreditam na mentira. No momento em que você começa a falar a mentira, as pessoas são receptivas à mentira. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios têm infiltrado dentro das nossas igrejas nesses últimos dias e têm enganado muita gente. Muita gente tem sido enganada por falsas doutrinas, por doutrinas de demônios, doutrinas de espírito enganadores. Isto aí é sinal da volta de Jesus, a apostasia. As pessoas têm colocado acréscimo às escrituras, têm apostatado da fé. O apostata da fé, ele não desvia, ele simplesmente recebe novas revelações de espírito enganadores e a doutrina de demônio. O apóstolo Paulo, ele já nos seus dias, ele já combatia falsos ensinos, como o gnosticismo, que foi muito combatido por Paulo, né? O gnosticismo, ele negava a divindade de Jesus Cristo. Nesses últimos dias, as pessoas, elas têm rejeitado a verdade. Nunca, meus irmãos, a verdade foi tão rejeitada como nesses últimos dias. As pessoas elas são vulneráveis à mentira. Eu vejo pessoas hoje, por exemplo, que têm pagado para receber curas, têm pagado para receber libertação, têm pagado para receber uma dádiva de Deus. Isso aí chama-se falta de conhecimento, meu amado irmão. No momento em que você tem que pagar para receber uma bênção, no momento que você tem que pagar para receber uma dádiva de Deus, isto não vem de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são totalmente de graça. E nesses últimos dias, tem surgido muitos charlatões, tem surgido muitos comerciantes da fé, que têm enganado muita gente, meus amados irmãos. Nós temos visto escândalos nos meios de comunicação, na televisão, charlatões enganando, escândalos e mais escândalos têm se cumprido nesses últimos dias. As pessoas, elas estão realmente vulneráveis ao espírito da operação do erro. Paulo diz que nos últimos dias as pessoas elas iam dar crédito ao espírito da enganação, o espírito da operação do erro, para que sejam julgados todos quanto creram na mentira. E as escrituras diz ainda que convém que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. O texto bíblico está em Lucas capítulo 17, versículo 25, eu quero mostrar aqui para os irmãos aqui, ó. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. O texto está falando da vinda de Jesus. Então, primeiro, Jesus seria reprovado por esta geração. E realmente isto tem se cumprido, meus irmãos.
Nós nunca vimos, esta é a pior geração. Esta é uma geração que tem virado as costas para a verdade. É uma geração que não quer saber do evangelho bíblico, do evangelho cristocêntrico. No momento em que você começa a pregar, a falar do evangelho bíblico, do evangelho cristocêntrico, as pessoas não querem nem saber. Elas querem ouvir o evangelho a gosto do freguês, o evangelho da prosperidade. As pessoas querem ouvir sobre chave de carro, sobre chave de apartamento. É tanta coisa, meus irmãos, é tanta coisa que a gente tem visto nesses últimos dias, que não tem nada a ver com o evangelho de Deus, que não tem nada a ver com o evangelho da salvação. Então isso aí são ensinos de demônio, são espíritos enganadores que têm enganado muita gente nesses últimos dias. E nosso querido irmão Paulo, ele teve o cuidado de nos orientar sobre isso. Nós estamos vivendo exatamente, meus amados irmãos, nesses dias. O Espírito Santo, diz que nos últimos dias as pessoas, elas iam dar crédito à mentira. Olha aqui o que diz a palavra de Deus ainda. Em 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Então muita gente tem seguido esses charlatões, muita gente tem seguido esses comerciantes da fé. E muitos seguiram as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso tem acontecido, meus irmãos, nesses últimos dias. O caminho da verdade tem sido blasfemado, a verdade tem sido rejeitada. Essa geração, ela tem reprovado o Senhor Jesus Cristo, como nós lemos em Lucas. Olha o versículo 3, o que diz aqui, e por avareza farão de vós negócio. Então esses homens são negociantes da fé, são mercenários da fé. Olha aqui, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então esses homens que têm escandalizado, que têm provocado esses escândalos aí, esses charlatões da fé, que têm enganado pessoas neófitas, que têm enganado pessoas que não conhecem as escrituras sagradas. Esses homens, eles vão dar conta diante de Deus. Olha o versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo nesses dias. Esses charlatões, esses falsos mestres, esses falsos profetas têm enganado muita gente. Mas as pessoas parece que gostam de ser enganadas. Amado irmão, no momento em que as pessoas cobram para pregar o evangelho, no momento que a pessoa cobra para receber bênção, para abençoar, para orar, as pessoas cobram bênção, caia fora. Por quê? Porque as coisas de Deus, meu irmão, não é vendida. As coisas de Deus, ela é de graça. Você não tem que pagar para receber nada de Deus. Você tem que exercer a sua fé. Você exerce a sua fé. Em nenhuma parte do Novo Testamento, Jesus cobrou para abençoar alguém. A igreja primitiva, ela não cobrou para abençoar ninguém. Os apóstolos não cobrou para abençoar ninguém. Os profetas do Antigo Testamento, eles nunca cobraram para abençoar ninguém. Então, meu amado irmão, no momento que você frequenta uma determinada igreja,
No momento que você frequenta uma determinada religião e ela cobra de você para você alcançar uma dádiva, pode cair fora, porque são falsos profetas, são charlatões, são comerciantes do evangelho, são marqueteiros do evangelho. Então nós estamos vivendo nesses dias. Dias em que as pessoas dariam crédito à doutrina de demônio e a espírito enganadores. Então, meu amado irmão, vamos ler as escrituras, vamos meditar, a palavra está aí para que nós não venhamos a ser enganados. As pessoas que não conhecem as escrituras, elas são vulneráveis a heresias, elas são vulneráveis à mentira, a espírito enganadores e à doutrina de demônio. Os escândalos estão aí todos os dias. Todos os dias nós temos acompanhado escândalos na televisão, no rádio, no jornal. Por quê? Jesus disse que seria impossível que não acontecessem os escândalos, mas ai daqueles que escandalizam a obra de Deus, ai daqueles que usam a palavra de Deus para fazer negócio da fé. Os comerciantes da fé, os negociantes da fé, que têm enganado pessoas neófitas, eles vão prestar conta diante de Deus. O juízo sobre eles não vai tardar, não vai tardar. Então, eles estão reservados para o dia do juízo. Olha aqui o versículo de número 3. E por avareza falam de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então esses charlatões do evangelho, esses charlatões das religiões aí que estão enganando o povo, Deus irá tratar com eles. Amado irmão, vamos estar firmes, Jesus está voltando. É hora de nós vivermos vida de santidade e arrependimento, porque são características dos últimos dias. Espírito enganadores enganaria muitos, se possível for, até os próprios eleitos de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te dê a graça e a vitória e compartilhe esse vídeo. Vamos alertar, porque nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.